Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 24º episódio do Zona 2 Cast. Estamos aí cada vez mais longe no nosso conteúdo, dando um passo de cada vez. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo também, né? Estamos quase aí, já vou até passar um spoiler para vocês aí, quase completando um ano de Zona 2 Cast e a gente vai ter novidades aí para vocês no decorrer desse mês aí. E no próximo mês também, no mês de junho. E falando nisso, né, eu queria agradecer, aí falando graças a Deus, desse sucesso do Zona 2 Cast, queria agradecer nossos patrocinadores, Moderna Suplementos, Paulo Bikes, Puríssima, principalmente aí nossa Atlética Nacional e Core Digital e também os estúdios aqui do Diário da Capital, que muito nos ajuda a continuar esse projeto, que acaba trazendo para vocês muito conteúdo legal para vocês. E nesse 24º episódio, queria trazer para vocês aqui um convidado muito especial da área da educação física. Acredito que todos vocês conhecem um pouco do trabalho dele. Quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer agora. Nosso amigo Michel Oliveira, do CT Michel Oliveira. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Estava te escutando agora, 24ª edição. E uma curiosidade, né? Na época que eu servi, meu número era 24. Olha aí a coincidência. Aí o pessoal fala, 24, meu irmão. Mas, bacana demais. E obrigado pela oportunidade. É mais um espaço para a gente falar um pouco sobre exercício físico, sobre atividade, sobre emagrecimento, sobre corrida, sobre tudo aquilo que pode trazer mais qualidade de vida para esses nossos conhecidos, essas pessoas que a gente pode ajudar. É verdade, Michel. Eu que agradeço, né? Eu agradeço aqui em nome do Igor também. Queria até mandar um abraço pro nosso amigo Igor Avelino aqui, que não pôde estar presente. Mas nós agradecemos aí, né? De pronto você aceitou esse convite. Na hora. E acho que a gente vai ter um tempo bem legal aqui, vai ter muita coisa para falar de esporte, emagrecimento, etc, né? Mas afinal, quem é Michel Oliveira? Meu irmão, vamos lá. Primeiro, tenho que dizer que eu sou casado, né? Sou marido, sou pai, sou filho, sou irmão, sou tio. Tenho uma vida aí, eu gosto muito de falar sobre família, né? Não tem como fugir, que é a nossa base, para que a gente consiga fazer e desempenhar o nosso papel de forma mais tranquila, principalmente no mundo profissional. Eu sou um cara que desde cedo sempre fui envolvido com esporte, sempre adorei esporte, sempre tive desde cedo, desde criança? Desde moleque eu não saía, eu não largava da bola. No caso do futebol, né? Meu pai, por curiosidade, foi jogador profissional de futebol. Ele jogou desde as categorias de base até o profissional no nacional. Quando foi vendido pro Peru, chegou a jogar Libertadores e tudo mais. Pai, um abraço aí, Celane, mas mais conhecido como Celane. Então eu sempre tive esse foco com o esporte. Futebol, a questão do voleibol, de experienciar novas modalidades. Mas foi no voleibol que eu acabei indo com mais intencionalidade, digamos. Não é à toa que a partir do voleibol eu ganhei bolsa de estudos na antiga escola CIEC. Sim, o CIEC, né? Que era uma referência no esporte, né? La Salle, CIEC, né? Era uma referência. Rivalidade monstra. Mas foi por conta saí do Idanelso, na época que estudava no Idanelso, fui pro CIEC com bolsa de estudo, cheguei a jogar na seleção amazonense, cheguei junto com a minha equipe a ser campeão brasileiro em 2002. Então, o esporte, ele tá meio que enraizado. E ao mesmo tempo, eu não posso esquecer que o emagrecimento também sempre foi uma pedra no meu calcanhar. Porque eu sempre fui gordinho. Pra quem é da geração antiga, tá com quantos anos, Afonso? Eu, 39. Então estamos na mesma faixa etária aí. Faço 39 esse ano. Então na época eu era conhecido pelos meus amigos por Fausto Silva. É mesmo? Faustão. Apelidos carinhosos, Coxinha, né? só apelido carinhoso. Que hoje é o bullying, né? O bullying, é o famoso bullying. E então, por mais que eu estivesse acima do peso, eu sempre, desempenhei. Mas eu tinha um certo desequilíbrio, digamos assim, na alimentação, e hoje é uma coisa que eu tenho que cuidar até hoje, né? E aí o esporte veio e de forma meio que natural, por conta do foco que eu tive muito grande no esporte, eu acabei me dedicando muito mais aos treinos. Eu morava no Parque 10, tinha que treinar lá na Vila Olímpica, saía correndo pra lá, era aquecimento? Meu tarado pelo treino, por treinar, eu sempre gostei muito de treinar. Então foi algo que natural, acabei emagrecendo e de forma mais tranquila. E essa parte do esporte... No caso era o vôlei, né? Era o voleibol. Aí o futebol eu treinei moleque, de 11, 12, cheguei a treinar no América, no Clipper, mas o voleibol, por conta dessa coordenação que eu tenho, eu acabei evoluindo muito rápido no voleibol. E eu já brincava no meu condomínio com alguns amigos, que era o Juninho, que jogava no Rio Negro, o Leandrão, que jogou em Portugal. Então eu acabei... Aí a importância do ambiente, né?
Então esse ambiente de pelada, de jogar brincando lá perto do condomínio, acabou me ajudando a desenvolver mais no esporte. Então eu fui levando isso e acabei indo direto para a faculdade também com bolsa, estudei na Newton Lins, fui para lá com bolsa de estudos. Abriu portas, né? Tanto no colégio quanto na faculdade, né? O voleibol, no caso. Estudei segundo e terceiro ano do ensino médio com bolsa e para a faculdade eu acho que eu estudei uns 2 anos, 1 ano e meio de bolsa de bolsa. Aí depois eu tive que optar só por estudar e trabalhar. Então assim, o esporte, cara, ele é uma ferramenta de transformação. Eu sempre falo, não é todo mundo que tem essa oportunidade de fazer um esporte, mas eu digo que um exercício físico hoje, de forma bem direcionada, ele se torna uma ferramenta de transformação para potencializar trabalho, potencializar estudo, potencializar relacionamentos, e é isso hoje que eu procuro permear. Então, sou praticante de jiu-jitsu, tive a oportunidade de... Tá treinando ainda? Treinando. Treina com quem? Consegui lá com o Ribeiro, o pessoal do Ribeiro, Sim, Fred, do Alex. No Vieralves? Aqui no Vieralves, aqui do ladinho. E tive a oportunidade de ser graciado com a faixa preta em dezembro agora de 2024. E, a surpresa enorme. Inclusive os irmãos estão aqui, né? Eles estavam, já voltaram. Eles foi um seminário? Foi um seminário e também a graduação, a oportunidade da graduação do Xande, tal, tudo um 6º grau na faixa preta de jiu-jitsu. E fora isso, cara, tênis de mesa, futevôlei, e eu acabo trazendo isso muito pro meu filho. Meu filho é meu parceiro de futevôlei. Ele joga tênis de mesa junto comigo. Hoje é atleta de futebol, atleta de judô também, já competindo. E trazendo essa oportunidade também, essa experiência de novos movimentos. E mostrar para ele o quanto que isso pode ser prazeroso, né, trazendo essa disciplina para o dia a dia dele e acabar refletindo nos estudos. A gente estava comentando ainda há pouco, o moleque tá lá no colégio militar e, meu irmão, tá louco, porque o colégio, além de incentivar a parte dos estudos, incentiva o esporte. Demais. O moleque não sabe o que faz. Se vai pro flag, aí é judô, jiu-jitsu, curtiu que só o jiu-jitsu, e vai para um lado, vai pro outro. Hoje tem até treino de futsal mais tarde para ele. Para jogar o jazz e também poder viajar. Tá aí, olha aí, ó. Isso aí faixa preta foi dezembro agora de 2024. Dezembro. Professor Alex, né? Professor Alex, professor Fredson, professor Marcelo, um grande professor de judô, faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu. E a minha vida hoje, o meu centro de treinamento, cara, ele tá totalmente relacionado com aquilo que eu gosto de fazer. Porque é a segurança que eu tenho para poder praticar meu jiu-jitsu, para poder jogar um futebol. Faço parte de um grupo que joga 2 vezes por mês lá no SESI. Então ainda tenho uma oportunidade de botar um meião, botar uma chuteirazinha. Aí tem um voleibol, eventualmente eu participo de competições de voleibol com os meus amigos, da época do CIEC. E nessa hora, cara, é sempre em movimento, sempre trazendo em movimento. E em paralelo a isso, a parte de gestão. Hoje eu me dedico muito a essa parte de gestão. Hoje eu faço parte da escola da Dom Cabral, que é a 7ª escola maior de negócios do mundo, para trazer realmente esse paralelo e para que eu consiga. Não dá para ser só bom tecnicamente, não dá para ser só bom de boca, mas nós precisamos, em qualquer âmbito da nossa vida, de direcionamento, de ferramentas realmente que nos auxiliarão, né, nessa jornada. E assim eu vou conduzindo. Mas tu falou em gestão, né, de conduzir. Mas como é que tu lida com isso? Assim, porque o jiu-jitsu já é um esporte, querendo ou não, já é um esporte que é difícil, né, assim, precisa de tempo, precisa de treinamento, é um desgaste grande também a prática. Aí você falou que tem a questão do CT Michel Oliveira também, né, de que você treina também isso daí, né, que é o que te ajuda, te dá aquele suporte, aquele fortalecimento pros outros esportes. Além disso, tem a vida de empresário, né, Michel? E essa rotina familiar aí com os filhos. Como é que tu faz pra organizar isso tudo? Porque isso é importante, né, Michel? Porque muitas vezes a gente peca nessa maneira de gerir o nosso tempo e acaba não fazendo nada direito, né? Essa é a verdade. Como é que tu faz pra gerir esse tempo aí durante o dia? Como é pra caber tudo isso durante as 24 horas aí? Perfeito. O primeiro ponto é, se você não tem agenda, já começa a complicar isso logo de imediato. Então, o mais importante é ter agenda. Eu tenho uma rotina onde eu procuro acordar um pouco mais cedo. O CT começa às 5h30 da manhã. Então, eu acordo mais cedo, por volta de 3h40. Ultimamente, eu estou um pouquinho mais preguiçoso. Mas eu gosto de começar o dia fazendo um pedalzinho, bike estacionária e leitura.
No caso, Então, eu gosto... jejum? Não, é o primeiro... tenho muito em jejum. É em jejum, mas não é proposital. Entendi, é por conta da rotina da mesmo. rotina mesmo. A ideia é começar e depois, após isso, que eu tomo o meu café, né? Um cafezão preto, pão, ovo, o básicozão que funciona, que eu falo muito nos stories, né? Então, a minha rotina começa, eu gosto de começar o dia estudando. Porque isso me dá a ideia, já me dá aquela sensação de, cara, eu já tô começando o dia produzindo. Mas antes do estudo, o aeróbicozinho... Em paralelo. Tá, entendi. Então, eu tô aqui na bike e tô lendo. O livro que eu tô lendo hoje é Entendendo Porter. É um grande professor, né, americano, e ele fala sobre as competências, fala sobre essa aluna dele, acho que foi a aluna dele, fala sobre as competências de Porter e aquilo que eu tenho de necessário, que eu tenho que observar dentro de uma empresa para eu saber se eu tenho uma real vantagem competitiva ou se eu tenho paridade competitiva. Tá aí, ó. Entendendo Porter, esse daqui é o guia essencial da competição e estratégia. Então, legal, já é uma indicação aí, né, para quem tá assistindo. Para usar para o podcast, para usar para a nossa vida, para usar para a empresa, mas ele traz realmente um entendimento geral daquilo que eu posso fazer para, cara, o que eu tenho que fazer para ter realmente uma vantagem competitiva. Porque hoje, quantas academias estão abrindo na nossa cidade? Cara, são inúmeras academias. E a gente está falando só de academia, né? Porque se a gente for também levar para o lado de quantos profissionais estão, né? Se você for pegar na numeração do CREF, sobe milhares. Sobe mais. A minha é 1867. Acho que é 1867. De que ano? Ó, 2000, formei em 2007. 2007. Aí a minha já é 7891 de 2022. Olha aí, ó. E aí eu tava vendo agora um que já pegou 9, já quase 10 mil. 10 mil. Então, cara, o que de fato? Hoje eu falo sempre para meus professores, como eu trabalho nessa formação, formando também os professores que estão lá no CT, eu falo para eles, cara, ser bom tecnicamente é obrigação, mas ainda aqui em Manaus é uma vantagem competitiva. Mas se todo mundo começar a se espertar e começar a começar a estudar um pouquinho mais, começar a abrir mão um pouquinho mais do seu sono, eu tenho certeza que isso pode dificultar ainda mais. Já deixa de ser uma vantagem, acaba sendo o básico mínimo, né? É o básico. Aí é paridade competitiva. Pra a partir daí começar a ser diferente, né? Fazer o diferencial, né? Então, eu gosto de começar o dia estudando. Aí na sequência café, depois eu sigo pro centro de treinamento. Vou para lá, ministro aula. Hoje eu intercalo entre, por exemplo, de 5h30 às 9h30, que é o primeiro horário de funcionamento, ministro aula. Ou às vezes eu começo ministrando aula e vou para a parte de gestão. Por exemplo, hoje a gente está em negociação com algumas empresas a nível farmacêutico para ver se a gente coloca no mercado a nossa própria suplementação, uma suplementação específica. E fora isso, fazendo todo o outro trabalho relacionado à gestão operacional do CT em alguns aspectos. Tem um projeto de emagrecimento, e agora eu estou voltando com um projeto de corrida, isso por conta de ter essa proximidade com os alunos, né? De criar novas possibilidades para que eu esteja com o aluno. Hoje eu não consigo estar 100% com todos os alunos do CT. Por exemplo, eu faço questão de saber o nome de todo mundo. Entendi. Então isso é diferente, né? Hoje todo mundo é visto como aluno, né? Como uma matrícula. E eu não gosto de ver o aluno como uma matrícula lá no CT, cara. Temos aqui o Raimundinho, temos aqui a Maria, temos aqui o Marcelo, tô aqui com o Afonso. Então é entender a jornada do Afonso, porque eu só vou conseguir ajudar o Afonso de fato, não é só colocando exercícios que, o Afonso gosta de triatlon. Eu vi que isso daqui funciona para o triatlon. Pô, será que só isso é o suficiente? Entendi. Mas como é que é a rotina do Afonso? O Afonso é pai, cara. Como é que ele dosa? Como é que ele equilibra, né, essa rotina dele também? Como é que o Afonso... Eu sei que o Afonso ele tem a suplementação, tudo mais, mas ele está fazendo uso, a alimentação está de forma intencional, quanto de proteína, quanto de carboidrato, tá tudo calculado. Entendi. Então, quando eu entendo essa rotina de fato, eu consigo ajudar a partir do exercício. Então, aí, a partir disso, depois de 9h30 da manhã, eu faço o meu treino. Depois do treino, eu gravo. Então, porque no caso, essa parte de manhã é só dando aula, né? Ministrando aula depois ou olhando a parte de gestão. Que tu vai treinar mesmo. Isso. Aí, depois de 9h30 da manhã, treino. Aí eu faço o meu treino. Sagrado também. Sagrado. Depois do treino, aí eu vou gravar.
aí eu vou gravar meus conteúdos. Gravo e eu mesmo faço a edição. Aí depois é o tempo que eu vou pegar minha filha na escola. Meu filho eu tenho que pegar só dia de quarta-feira no colégio, que ele já fica direto nos outros dias. Volto para casa, aí eu tenho que dar uma dormida uns 30 minutos, 40 minutos, porque eu acordo 3h30, 3h40 da manhã. Entendi. Aí volto pro CT. Ou então eu fico fazendo alguma coisa. Volta que hora já? Depois Volta, tem que estar lá 16 horas. Ah, tá. Aí fico das 16 às 20. Aí das 16 às 20, aí, por exemplo, eu gosto muito de treinar jiu-jitsu na hora do almoço, mas tá tendo que pegar as crianças. Então tô indo dia de terça e quinta, das 20 às 21 horas. Tá, né? Tá puxada, né? Aí dá uma puxadinha aqui. Nessa hora, eu consegui treinar sexta, por exemplo, ontem eu não consegui, porque minha esposa estava dormindo no hospital com o pai dela, estava tendo que acompanhar, não consegui ir ontem. Então amanhã tem que ir e eu tenho que treinar. Eu estabeleço treinar 2 vezes na semana. Entendi. A questão do jiu-jitsu é bem legal, bem interessante, porque quando a maioria aqui vê de fora, pô, chegou a faixa preta, acabou, né? Pô, legal, chegou, padrão. Mas eu tenho tatame em casa. Então, quando eu não consigo ir o mínimo suficiente, eu vou lá para fazer a rotina do tigre, que a galera, né, coloca, estabelece, tá tendo ginástica natural. Os trabalhos de mobilidade que eu faço no CT, mas pensando como se eu estivesse naquele momento da luta. Né? Um trabalho de abrir um compasso, saída de quadril, saída de quadril, movimento para um lado, movimento para o outro. Por quê? No final das contas, tudo é repetição. Tudo é repetição. Quer ficar bom em alguma coisa, repetição. Quer ficar bom numa matéria, tem que estudar, repetição. Quer ficar bom no movimento, repetição. E aí, nessa hora, depois, fico com as crianças e tudo mais, bota para dormir junto com a minha esposa, e aí, na sequência, é outro dia. Só que aí, nessa hora, a gente vai... o fator agenda. Então, uma vez por mês tem a pós-graduação na Dom Cabral, que é sexta e no sábado. Aí um final de semana por mês. Aí tem a questão, graças a Deus, fechei uma pós-graduação específica em treinamento funcional. A segunda. E fora cursos. Eu faço parte de uma mentoria voltada para a parte digital, 100% para a parte digital. Então, hoje eu tenho uma consultoria. Tá, entendi. Digital. Eu tenho uma consultoria online que eu já tinha, mas só que hoje eu estou me aprofundando cada vez mais. Tem algum link aí, Michel, para passar pro pessoal? Cara, hoje tem lá no link, eu esqueci o nome do rapaz agora. No Instagram? Não, o Bruno, nosso amigo Bruno. Bruno, editor, Bruno, no link, acho que vai ver, por exemplo, só tá aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei só a plataforma para professores. E... O que seria essa plataforma aí? O que acontece? Como eu gastava muito tempo com a plataforma treinando professores, eu criei essa plataforma onde eu coloco exercícios e aulas teóricas. E aí, ao mesmo tempo que, poxa, o Afonso vai trabalhar lá no CT comigo. Afonso, acesse essa plataforma para dar uma estudada legal. E tal, tudinho. Só que ao mesmo tempo eu vendo também para outros professores. Entendi. Então legal. Eu acabo unindo o útil ao agradável. Interessante. Da mesma forma, tem uma consultoria. Aí, por exemplo, esse treino gratuito, quando a pessoa baixa, ela tem acesso a realmente um treino gratuito e a partir disso eu já faço uma chamada para a consultoria, né? Ah, legal. Entendeu? Então... Tudo isso aqui no link que tá aqui abaixo. Do link da bio, aqui, Esse link da bio aí, onde a pessoa acessa, então, e agendamento de aula experimental. O treino gratuito, ela já entra ela tem uma ideia do que é o produto. Na verdade, ela não tem uma ideia do que é o produto. Eu proporciono um treino. E digo assim, Afonso, isso daqui é um treino, mas eu posso fazer uma prescrição direcionada para aquilo que tu precisas. Entendi. Aí ele vai ter acesso, aí quando ele acessa esse produto gratuito, esse treino gratuito, ele tem uma ideia do que é realmente. Isso, do que eu posso fazer por ele. E ele consegue treinar 100% em casa, no horário que ele quiser. Onde ele quiser. Então, por exemplo, Michel, eu quero fazer um treino em casa. Mas só que aí, por exemplo, nós temos avaliação de movimento e avaliação de condicionamento. Tá, mas em casa, utilizando o próprio corpo ou precisa de equipamento? Se tu tiveres, Michel, só tem um peso corporal. Consigo fazer pelo menos uma prescrição sem tu precisares de nenhum acessório por pelo menos 6 meses. Entendi. Então legal. É bem tranquilo. E aí, nessa hora, é uma das coisas que eu voltei a potencializar, porque o meu modelo de negócio no online, eu trabalho no online desde 2018. E quando chegou a pandemia, eu já estava no online, então eu só fiz potencializar. Só que eu trabalhava no modelo onde eu tinha aulas diárias no Instagram, aulas ao vivo. Então eu cheguei a 350 alunos numa recorrência, né? Então esse momento de pandemia foi tranquilo e graças a Deus eu estava com a empresa organizada, né? Já
pautado em ter aquele fundo de reserva e tal, então isso só me deu tranquilidade. Só que a pandemia me trouxe ansiedade, sabia? Da pandemia, porque né? eu sou um sequela, cara né? muito de hábito. Eu sou um cara extremamente de hábitos. E aí tu tirou meu hábito de fazer aquilo tudinho, cara. Pela rotina, foi pancada, né? Foi pancada pra organizar, mas graças a Deus tudo tranquilo. Já passou, né? Então assim, eu vivo de agenda, cara. A rotina é pesada, mas ao mesmo tempo, se eu tenho uma agenda bem alinhada, isso me permitiu estar aqui contigo. Aí eu só falei, quando tu me convidaste, Michel, vai ser uma hora. Eu falei, Afonso, eu pego meus filhos na escola, deixo em casa, vou lá eu acho que eu consigo chegar a 1 hora e pouquinho. Aí beleza, então tá tudo alinhado. É questão de agenda mesmo. Entendi. Aí a questão da educação física, então, foi inevitável, né? Já sempre respirou esporte desde criança e depois já foi, obviamente, pra... Pior que não, cara. Tu acredita? Não foi? A minha ideia, cara, educação física, eu fiz educação física numa época onde a educação física, ou tu ia pra escola ou pra musculação. E o cara que vai pra educação física, no final das contas, é o quê? É o vagabundo, é o cara que não quer nada com a vida e tal, tudinho. Então, quando eu fui para Newton Lins com bolsa de estudos, a minha primeira alternativa era a fisioterapia que estava lançando. Ela tinha iniciado na UFAM acho que 2, 3 anos antes, eu acho. E já estava como novidade. Eu falei, cara, eu vou para cá porque pelo menos eu acho que vai dar um status diferente. No final das contas, não tinha vaga para fisioterapia. A única alternativa era a educação física. Vou fazer educação física, não tem para onde correr. Mas aí nessas horas a gente entende o quanto que Deus é maravilhoso. É verdade. E quanto que Deus... calma, vem cá, vem pra cá. Vem pra cá e confia. E comecei em 2004 a faculdade. Em fevereiro, em março, eu já estava no meu primeiro estágio, dando aula, até lembro do programa Segundo Tempo, que era um programa do Estado, já dando aula de voleibol. Então, e aí comecei minha jornada dentro da educação física, sempre experienciando, ministrei aula para criança, ministrei aula para idoso, aula de voleibol, aula de futsal, aula de futebol de 7, campo society, irmão, tudo, academia. Então, e a minha primeira oportunidade com treinamento funcional foi em 2009. Eu já estou há 16 anos só com treinamento funcional, que é uma coisa que a gente vai falar e vai desmistificar algumas coisas, né? Isso, então foi em 2009 que começou o treinamento funcional. Meu primeiro curso, em 2009, o Core 360, que é uma empresa que está até hoje no mercado. E nesse mesmo ano eu fui para o primeiro Fórum Internacional de Treinamento Funcional em São Paulo. Em 2009? Isso, aí foi a primeira vez que eu saí de Manaus para estudar em São Paulo. E hoje faço isso regularmente, anualmente, né? Só esse ano eu vou pelo menos 4, 5 vezes. No caso, uma reciclagem, uma atualização, aprender. E também aprender, reciclar. Hoje eu vejo o ensino como? Eu tenho sempre que estar potencializando aquilo que eu já sei, aprimorando aquilo que eu já sei e trazendo novas ferramentas. O bacana é que, por eu estar muito tempo dentro do treinamento, principalmente falando de treinamento funcional, pensando na aplicação para os esportes, isso me dá uma tranquilidade maior porque são pequenos ajustes. São pequenos, saiu um estudo novo aqui, onde, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar em base unipodal. Né, os exercícios numa perna só. Todo mundo olha um exercício numa perna só e acha que é só para equilíbrio. Equilíbrio, propriocepção. Só que eu uso o trabalho numa perna só para trabalho de força mesmo. Né? Então eu consigo fazer com que os alunos avancem, peguem aí pelo menos... Tem gente que tem alunos que levantam 100% do seu peso corporal. Que aí eu olho muito para força relativa. Para você que está em casa, não sabe o que é força bruta, força relativa força bruta é o quanto que tu carrega, né? Tem um cara de 100 quilos que carrega 100 quilos no supino. Beleza, a força bruta dele, 100 quilos. Mas aí chega o Joãozinho lá com 80 quilos e pega os mesmos 100 quilos no supino. Então o Joãozinho, ele é mais forte em relação à força relativa, olhando para o seu peso corporal, do que o cara de 100 quilos. Porque a gente olha os 100 quilos, né? Caraca, 100 quilos no supino? Então tem força bruta, força relativa. Então, olhando para esse lado. E aí, por exemplo, tá se aprofundando o estudo. Então, quando eu trabalho em base unipodal, eu tenho grande ativação de arco plantar, da base dos pés, muito bom para corredor, ativação de adutores, ativação de quadrado lombar, né, estruturas do core,
glúteo médio, que é o maior estabilizador do joelho. Então, para qualquer corredor, meu irmão, isso aí é imprescindível. Só que hoje vem se estudando muito sobre a função do oblíquo interno, como estabilizador também. Isso já é uma coisa mais atual, né? Isso, entendeu? Então, são esses detalhes que me ajudam a enxergar o treinamento de uma forma muito mais aprofundada. E também e por conta desse tempo, desses anos aí de forma contínua estudando, isso me ajuda também a não ter tantas surpresas. Caraca, velho, meu Deus do céu, de onde surgiu isso? E aí cria também, uma das coisas dentro da profissão como treinador que eu sempre gosto, é a antecipação. Então eu não gosto de ficar aqui sentadinho, esperando aqui, cara, deixa eu ver aqui. Ei, Afonso, tem alguma coisa aí surgindo no mercado? Pô, Afonso, eu vou atrás da informação, vou atrás aí de quem produz, de quem faz essa produção científica para que eu tenha esse acesso mais rápido. Entendi. Até o ponto em que eu ainda não coloquei como meta principal, mas é uma das coisas que estão no meu caderno aí de metas, que é um mestrado na área do treinamento, para que eu faça a validação daquilo que eu desenvolvo lá no meu centro de treinamento. E aí, falando de centro de treinamento, né, já chegando nessa parte aí, o que é, afinal, o CTMO? Pô, vamos lá. Hoje, assim, Michel, que o pessoal consiga entender, né? Porque muitas vezes, assim, em detalhes, eu falo isso em detalhes, porque, assim, é mais um treino funcional, eu vou lá, pegar na areia lá, fazer uns cones, etc. O pessoal imagina isso, né? Então, o que é que ele tem de diferente? Eu vou fazer esse bate-bola contigo. Hoje, se eu tô num lugar treinando e faço o supino, o famoso supino reto, isso é musculação ou treinamento funcional? No caso... o exercício. Bora pensar no exercício. Você aí em casa, pensa junto comigo. Vamos lá. Pensa no supino. O supino é musculação ou treinamento funcional? Musculação. Perfeito. Se eu faço um agachamento com barra na costa, um guiado, é musculação ou treinamento funcional? Musculação. Beleza. Se eu faço uma remada com barra, uma remada a cavalinho, mais uma remada com barra, musculação ou treinamento funcional? Beleza. Se eu faço um deadlift, musculação ou treinamento funcional? Musculação também, em terra. Aí a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, por que eu prescrevo tudo isso lá no meu centro de treinamento? Então, para você de casa, para você entender, a minha percepção, como eu sou, além de treinador, eu trabalho na formação também de professores, eu me deparo muito com os professores com um nível de ignorância muito grande. Ou eu me deparo com pessoas que, além do nível de ignorância, por não ter acesso a muita... Na verdade, eu ia falar de acessórios, mas no final das contas é ignorância mesmo. Todo bom trabalho, treinamento funcional, por exemplo, a musculação. Vamos falar da musculação aqui. A musculação ajuda na locomoção de qualquer pessoa? Na locomoção? Ajuda a melhorar a caminhada, né? O gesto motor e tal, tudo dia. Então, sim, ela é funcional, né? Sim. Musculação é funcional. Se eu pego um crossfit, que melhora também a capacidade de movimento, é funcional. No final das contas, cara, tudo é treinamento funcional. Entendi. Musculação é funcional. A única coisa, aí vem a grande diferença daquilo que é feito na musculação para um centro de treinamento realmente com base científica. A musculação, o pessoal está com uma influência muito grande do fisiculturismo. Então a galera tá pensando no ombro cebola, a galera tá pensando no peitoral maior na área clavicular, em preencher o espaço do peitoral aqui, tá preocupado com a depressão trocantérica, que é aquele furinho aqui no quadril. Muita especificidade. Se eu chegar com o Afonso hoje, Afonso, qual é o teu objetivo com o triatlo? Michel, meu objetivo é chegar em menos tempo na corrida. Michel, o meu objetivo é rodar mais baixo na bike, cara. Eu quero fazer um percurso mais rápido. Então, nessa hora, o centro de treinamento, ele visa em quê? Em padrão de movimento. Eu quero melhorar a tua capacidade. Aí eu vou olhar. Aí são 3 baldes básicos. Balde de força. Como é que tá o balde de força do Afonso? Como é que tá o balde de potência? Porque quando eu trabalho só em máquina, eu fico meio que injuriado quando eu vejo grandes atletas, pessoas que realmente, por exemplo, triatleta fazendo trabalho em máquina. Porra, velho, não tem familiaridade com aquilo que tu vai fazer no dia a dia. Tu pode fazer um reforço, tu pode usar a máquina como complemento, mas Entendi. Não pode ser o teu treino principal, pô.
Eu entendi agora. Tu entendeu a pegada? Não é excluir. Não é excluir. Entendi, não é excluir. Eu posso usar, mas a máquina, para quem é atleta, para quem faz qualquer esporte, é complemento. Complemento, entendi. Por quê? Quando eu tô dentro de uma academia, eu só trabalho no plano sagital. Para você que não é da área, eu só trabalho para frente. Tudo é para frente. As únicas coisas pro lado é uma elevação lateral, uma abdução e uma adução. Agora, onde é que eu vou trabalhar na hora, por exemplo, no plano frontal, quando eu desloco para o lado, o plano transversal, quando eu tenho que fazer esses movimentos de torção do tronco, não se trabalha dentro de uma academia. Entendi. E aí, nessa hora... Mas também se trabalha no funcional exercício de academia. Tudo. Que hoje é o famoso treino híbrido, né? Híbrido. Tá até na moda agora, né? Até gravei um vídeo que é a moda que eu já faço desde 2014. Mas hoje parece que explodiu muito agora. Porque até os próprios patrocinados aqui do Instagram agora, treino híbrido. São embalagens. Ontem eu fiz uma gravação e eu vou fazer um lançamento de treinamento híbrido, prescrição, como faz, tal, tudinho. E o legal, eu tenho isso desde 2012, na verdade. Interessante. 2014 eu aprofundei e venho fazendo isso. Porque eu não tenho como abrir mão da musculação. Eu não tenho como abrir mão do supino, seja com barra, seja com elástico. Agora, por exemplo, o supino precisa ser só com a barra? O supino precisa ser só com halteres? O supino pode ser com elástico. O supino pode ser com sistema de cabo. O supino pode ser com força isoinercial. O supino pode ser com kettlebell. Cara, olha só quantas possibilidades eu posso fazer. Eu trabalho o movimento no próprio TRX, às vezes também consegue. TRX. Olha só. Aí, ao invés de eu pensar no músculo, eu estou pensando no padrão de movimento. Então, Afonso, o que eu posso fazer no padrão empurrar? Porra, cara, a gente tem várias possibilidades. Eu posso pedir para o Afonso trabalhar o apoio sobre a bola suíça, porque eu vou trabalhar elementos de estabilidade do ombro, e eu sei que na hora da bike, se tu não tiver com uma estabilização de cintura escapular, teu ombro vai ferrar. Vai. Né? Aí tu pensa, pô, mas ele está em cima da bike. Não, mas é necessário essa estabilização. Então hoje a diferença está nisso só. Ao invés de pensar no músculo específico, eu penso no padrão de movimento. Então quando eu paro para prescrever é padrão empurrar, padrão puxar, dominância de joelho. Então acaba tendo uma diversidade muito maior, né? Total. Várias possibilidades aí. Né? Afonso, desde 2012 até hoje eu nunca repeti um treino no meu centro de treinamento. Se repete exercícios, mas a composição do treino não se repete. E como é, afinal, esse treino lá? Como é que é? Hoje. Como é o CTMO? Assim, como é que funciona lá? Hoje, vamos lá. Então, são treinos de hora em hora? Como é que é? Para quem vai treinar lá? Hoje eu tenho uma esteira, é como se fosse uma esteira, onde, digamos, a gente chega lá 16 horas. Então, 16 horas, tu vai entrar na liberação miofascial. A liberação, para quem já usou aquele rolinho, é justamente para a gente conseguir jogar um pouco mais de sangue no músculo, jogar um pouco mais de oxigênio, liberar alguns pontos de tensão, mas sempre também recomendo o papel do fisioterapeuta, que uma liberação manual ela é muito mais eficiente, né, do que o próprio rolinho, mas o rolinho é uma alternativa. Depois do rolinho, eu tenho 5 opções de treino, 5 opções de exercício. Quem escolhe isso? Não, sou eu que escolho. Ah, tá, beleza. Lá eu falo pro aluno que é o seguinte, ele não faz o que ele quer, ele faz o que precisa. Certo. Aí nessa hora alguns ficam, mas eu queria trabalhar esse daqui. Não, meu irmão, é o que eu quero, é o que tu precisas. Claro que, no final das contas, os objetivos dos alunos se resumem em 2. Ou quer perder peso ou quer ganhar massa muscular. Perder peso exige déficit calórico. São poucas as pessoas. Hoje eu estava até vendo um gráfico de obesidade. Após a Revolução Industrial, o gráfico de obesidade só aumenta. Por quê? Tudo ficou mais fácil para as pessoas e os industrializados começaram a chegar um pouco movimento. Isso estava fazendo a analogia, o paralelo entre, será que a obesidade é mesmo genético? Entendi. Porque tava pegando isso daí. Depois, minha genética. Caramba, meu, come pra caramba. A genética dele. É genética. A genética é o nome da geladeira, né? Então, e depois eu posso fazer uma analogia que é bem legal. Então, nessa hora aí eu venho, saiu da liberação, ou eu vou trabalhar mobilidade, ou eu vou trabalhar estabilidade, ou eu vou trabalhar ativações, ou vou trabalhar core. Esse daí já é um dos 5. É um dos 5 que eu posso. Tá, beleza. Então, nesse primeiro momento, eu tenho 4 exercícios. Liberação, aí digamos que eu trabalho hoje a gente está trabalhando mobilidade torácica junto com plano sagital. Avanço com mobilidade torácica.
No terceiro exercício eu estou trabalhando elementos de ativação, subida na caixa de alternado, acelerado ou cadenciado. E o quarto exercício hoje, isso é o que a gente está fazendo hoje lá. A partir da ponte ventral, eu tenho a opção da ponte ventral ou a ponte ventral alternando, tirando o braço direito e perna esquerda, para ficar em 2 apoios, para ter uma solicitação maior. Isso para quem... Aí a pergunta é, poxa, Michel, mas eu vou fazer tudo igual que todo mundo faz? Não, cara, progressões e regressões de intensidade. Aí que entra a individualidade de Isso, cada um. a individualidade de todo mundo. Então, aí passando essa parte de ativação, eu estou preparado para a parte principal. Aí na parte principal eu vou trabalhar, por exemplo, quando eu estou no período básico eu vou trabalhar supinos, peitoral, vou trabalhar costa, vou trabalhar perna, dominância de joelhos, agachamentos, variações de shift, deadlift, vou trabalhar o base. 2 vezes por semana, potência. Eu tenho que ter potência, ativação de fibra tipo 2X. No caso, nesse bloco aí, né? Tu vai variando a parte básica. Na semana. Na semana. Aí, no final da semana, o meu aluno vai ter treinado todos os compostos musculares, todos os grupamentos musculares, com aquelas pitadas que eu preciso desenvolvê-lo para gerar condicionamento. Potência, aceleração, desaceleração, mudança de direção, propriocepção. Aí eu posso trabalhar com carga externa, posso trabalhar com peso corporal, posso trabalhar com carga elástica, Então o planejamento é semanal, né? Semanal. E quanto tempo a sessão de treino? Hoje gira em torno de 50 a 55 minutos. A sessão então de treino, é algo pontual. E depois dessa parte principal já encerra no caso? Aí já encerra o treino, segue para outro dia. Então o aluno que chegar, ele tem essa flexibilidade de horário? Flexibilidade de horário, a qualquer horário. Entre 5h30 da manhã até 8h45 da manhã, ele pode chegar até qualquer horário. Até te faço um convite para tu conhecer eles lá. Vou sim, com certeza. E entre 16 e 19 horas e 15 minutos, ele pode também chegar a qualquer momento. Por quê? Antigamente... Qualquer horário, né? Horário. E daí conta o treino dele, começa daí. Então vai ter gente terminando o treino do dia e outros começando. Entendi. Então, porque antigamente, antes da... Tá aí uma foto, né? Antes, tá aqui, ó. Naquela parte lá, naquele piso vinílico lá, onde faz a liberação. Aqui no início, acho que ela tá até fazendo com o rolinho ali, né? Isso mesmo, perfeito. Aí então, ele segue... Aí segue pra lá onde tá aquele perto da caveira. Aí tem o primeiro trabalho. Nós temos o segundo trabalho, o terceiro trabalho e o quarto trabalho. Então eu vou desenvolvendo nessa parte. E aí vai lá pra cima. Se o Bruno conseguir pegar uma foto lá de cima. Isso daqui é o meu estúdio lá, ó, onde eu faço as gravações aqui é o podcast. Temos lá as minhas aulas voltadas para palestra, né? Vídeos, a parte digital, né? Por isso que a gente chama de estação digital lá. E aí nessa hora vai para a parte principal. Então, cara, eu preciso trabalhar força, não tem para onde correr. A pessoa sem músculo, meu irmão, ela não tem proteção nenhuma. E se ela não tem, pensando não só em proteção, se eu quero potencializar emagrecimento, eu tenho que acelerar metabolismo. E acelero o metabolismo fazendo ela queimar mais energia, trazendo um aquecimento, né? Um grau de consumo calórico de energia maior por conta do músculo. E se ela quer ganhar massa muscular, ela precisa também treinar da mesma forma. Só que aí tem uma das coisas que as pessoas não entendem. Acha que ganhar músculo é do nada. Cara, primeiro que eu tenho que ter intencionalidade na comida, isso tanto para emagrecer quanto para ganhar. E, cara, eu preciso treinar bem. O treino para emagrecimento e o treino para ganho de massa muscular é o mesmo, porra. Eu tenho que dar o gás, eu tenho que dar o sangue, né? Lembrando aí para você de casa, são 3 pré-requisitos básicos para você hipertrofiar. Que é estresse metabólico, o primeiro. Eu tenho que ter o dano muscular, eu tenho que gerar microlesão, né? Não precisa também ficar, porra, cara, tô doloridão todo dia, mas você precisa gerar o dano muscular. E o maior tempo sob tensão no músculo. Aí a pessoa quer fazer aquele treino fofinho e achar que vai virar, né? O Balestrinho, Cariano, Rafael Brandão, essa galera aí. Não vai, cara. Então hoje, e aí ao mesmo tempo que eu trabalho sendo muito honesto nessa parte, comportamento, cara. Hoje, boa parte, se os alunos parassem de fato para escutar e absorver, qual é a maior dificuldade hoje? A internet é uma vantagem que nós temos, mas é muita informação. A pessoa não sabe para onde vai, ela não consegue ter consistência por 30, 60, 90 dias fazendo o básico. Tu é um cara que, cara, para tu ter passado num concurso público, tu teve que fazer o quê, meu velho?
É horas bunda ali, Não tem pra onde sentado no correr. básico, martelando ali, matéria 1, matéria 2, matéria 3, volta, revisa matéria 1, matéria 2, matéria 3. Não tem pra onde correr. Em qualquer coisa, seja nessa parte do papiro aí, seja na Não parte tem. da atividade física, né? Não tem, cara. É tempo de tela, é tempo executando, tempo fazendo. É assim que a gente vai se desenvolver. Entendi. E me diz uma coisa, Michel, beleza, eu entendi aí Entendeu um pouco mais ou menos essa parte, o que é o treinamento funcional, Isso, né? e essa parte da metodologia, né, Michel Isso. Oliveira. E esse treino, ele pode ser utilizado, como você falou, né, para eu estar preparado para o jiu-jitsu, isso aqui é importante para mim, eu faço meu treino lá. Ele pode ser utilizado também para outros esportes, exemplo, da corrida de rua, né? Você vai ser, eu quero, legal, o centro de treinamento funcional, mas eu quero correr. Show. Isso aqui não é a minha prioridade, isso aqui. Eu não quero nem perder peso aqui, ou talvez precise perder peso, mas não é o meu foco, nem quero ganhar massa porque eu sou corredor, eu quero praticar corrida de rua. Eu posso, ainda assim, estar treinando lá no CT Michel Oliveira com esse intuito, cara, Michel, eu sou corredor, cara, eu quero correr maratona, meia maratona. Quer que isso vai me ajudar e como é que, se o treino vai seguir a mesma batida e como é que isso aí pode me ajudar para a corrida de rua? O treino, eu tenho uma aluna que é um grande exemplo que se chama Edinalva, que é a Nalva. Ela fez 3 maratonas sem ter assessoria de corrida. Só treinando lá com a gente. Esse treinamento. Ela gosta de correr. Por quê? Vamos pensar. O que um corredor precisa? Você aí de casa, o que um corredor precisa? Primeiro, eu preciso estar leve. Uma das coisas que me fez sair eu comentei contigo que eu tive um grupo de corrida na época de 2009, 2010. Acho que foi nessa época aí. Então foi um grupo de corrida bacana, foi um grupo de corrida grande, né? Que chegou aí bem perto do Endurance. Né? O Endurance era o top 1. Do Erivelto, não sei como é que tá do Erivelto. Eu acho que o Erivelto está mais focado para eventos. Mas o top 1 era Endurance e na época era o Run for Fun. Então, minha competência era voltada para a parte de treinamento, né? Tinha outro sócio, corrida especificamente, essa parte de gestão operacional, e tinha uma outra sócia também, que era um pouco do marketing, né? Meio embolado, mas assim, todo mundo se entendia. Então, cara, eu tenho uma Nalva 42 quilômetros, 3 provas de 42 quilômetros. E o mais legal, aí a pergunta é, como é que eu quero fazer esses 42 quilômetros? Porque todo corredor precisa de boa propriocepção, precisa de boa estabilidade, precisa de um core forte para manter uma postura estável, precisa de cintura escapular, precisa de força, precisa de potência, precisa de resistência. Aí lembrando dos baldes que eu te falei, eu trabalho 3 baldes básicos, balde de força, balde de potência e balde de resistência. É o que um corredor precisa. Se eu for pensar no jiu-jitsu, o que um cara que luta jiu-jitsu precisa? Ele precisa de força, ele precisa de potência, ele precisa de resistência. O conjunto dos 3 me dá um excelente condicionamento. Quantas pessoas tu conhece que, cara, se botar para correr 18, pegar o final de semana, fazer um longão, 18, 20, 22, 25, faz, mas não faz 10 barras fixas. Várias. Porra, bicho, que corredor é esse? Um corredor lento. Então não tem como. O pessoal pensa na corrida e acha que vai se desenvolver só com a corrida, de fato. Cara, eu vou melhorar a corrida correndo. Não, meu irmão, não vai. Eu tô com 4 aulas, ministrando aulas aos sábados, com foco na corrida. Nessas 4 aulas, ninguém correu. Ninguém correu. Mas são aulas voltadas para corrida. Certo, entendi. Mecânicas de coordenação. A principal característica de um corredor é a forma como ele toca no chão com o seu pé. A gente vê ali, rapaz, esse corredor aquizinho tá pesado. Aí a gente vê a entrada de pé, a gente vê como é que tá a fase aérea, a gente vê que a falta de fortalecimento, de força, em flexores de quadril influencia numa passada ruim. E aí são aqueles corredores que a gente vê tipicamente no dia a dia, correndo meio arrastado. Uma das coisas que eu acho que é maravilhoso na corrida é a parte motivacional. Cara, todo mundo vibrando junto, todo mundo torcendo. Legal. É a pessoa se arrastando para chegar para poder passar ali a chegada. Eu acho maravilhoso isso. Isso é fantástico e são poucos esportes que têm essa pegada. Porém, eu acho uma loucura. Alguns acidentes que acontecem,
que poderiam ser prevenidos. Algumas coisas básicas assim que eu vejo assim, cara, não tinha necessidade, velho. E isso acaba, tem certas coisas, não sei se que você tá falando, mas certas coisas que acabam, o pessoal inclusive acha bonito, né? A gente vê, às vezes, pessoas quebrando na corrida, literalmente, que não conseguem chegar engateando, e muitas vezes, nossa, que legal, e eu também não consigo ver. Só olha pro lado da superação, né? Caraca, eu cheguei rastejando. Porra, beleza, vamos lá, mas o que faltou? Porque hoje o corredor, uma das coisas que me fez sair lá atrás do grupo de corrida, é porque o cara tá correndo 5. O cara, a mulher, o ser humano tá correndo 5, ele tá correndo 5, ele já quer correr 10. Ele tá correndo 10, ele já quer marcar a passagem dele para São Silvestre para correr 15. Aí depois ele já quer ir para meia maratona. Ele pula etapas. Então eu gosto, por isso que eu sempre falo para os meus alunos, cara, se vocês procurarem me escutar, vocês vão ter o melhor progresso do mundo. Porra, vamos fazer 5? Vamos chegar a 5 abaixo de 30 minutos pra gente pensar em 10. Porque as fibras de 5 quilômetros, quando eu tô correndo numa velocidade bacana, abaixo de 30 minutos, cara, eu consigo trabalhar um pouco mais de potência. Por que muita gente não passa no TAF? Eu vim descobrir isso quando eu ainda era militar. Na época, o TAF era para fazer 12 minutos. Eu tinha que fazer 3.200 em 12 minutos. Caramba. Na época como aluno, né, de NPOR. E eu cheguei voando, porque eu ainda era atleta, pô. Só que no decorrer do tempo fazendo TAF, caraca, bicho, eu tô morrendo. Só sei que eu terminei TAF fazendo 3.000, 2.900 e não entendia por quê. Pô, corria todo dia. Era todo Aquele dia. Corridão. Só que aí depois tu vai estudando e entendendo, cara, da feita que eu comecei a fazer muito mais corridão, são os longões, eu lembro era um instrutor, o Sargento Andrei. Sargento Andrei era o seguinte, bora correr. Tu poderia correr 5 minutos com ele, 10 minutos ou correr 4 horas. Ele era loucão, sabe aquele infante doido? Era o que deram na cabeça dele. Loucão. Então nós passamos a correr muito. E aí nessa hora, depois eu vim entender, cara, comecei a ativar a fibra mais oxidativa, mais de resistência. Quando eu precisava de potência pro TAF 12 minutos ali. Não tinha. Então nessa hora todo corredor vai precisar dos 3 baldes. Força, potência, resistência. O corredor ele só quer trabalhar resistência. Interessante. Mas então no caso trabalhar isso fora da corrida. Fora da corrida. Mas de certa forma eu acabo trabalhando para a corrida. Sim, para a corrida. Mas hoje, trabalhando isso, não praticando o esporte. Não. Tira o cara da corrida. Aí a gente vai fazer o quê? Cara, vamos entender a necessidade. Bora fazer uma avaliação, por exemplo, quantos corredores hoje fazem a avaliação, tem uma prescrição direcionada em cima do VO2 máximo? Poucos, né? Poucos treinadores utilizam isso daí. Não vejo. Só, eu acho que os mais selecionados, mas assessorias comuns, porra, não olha nem pra VO2, acho que não sabe nem o que é VO2 alguns. Que é daí que parte a zona de treinamento e tudo pra conhecer o atleta. Porra, vamos avaliar o VO2 aqui do aluno, bora fazer um teste de Cooper aqui, o teste de 12 minutos, vamos avaliar VO2. Então, cara, a partir disso, 2 vezes por semana, vamos fazer tal treino, assim, porra, pra ele também, pra ele entender a evolução dele. Poxa, comecei a correr, aí vem aquela canelitezinha, o tibialzinho machucando, opa, vamos começar devagar. Aí a gente vai começando a entender. A gente vai começando a entender o corpo do aluno. Eu não posso também abrir mão de saber como é que é a vida do aluno. Porra, como é que é a alimentação do cara. O cara foi aquilo que a gente conversou, né? Isso, não tem como abrir mão de tudo isso. É um ecossistema, né? A vantagem da corrida é que ela é fácil. Ah, eu quero começar um treino hoje. Bota um tênis e vai. Bota qualquer coisa e vai. Então eu gosto de trazer um pouco mais dessa preocupação, porque eu me preocupo com o aluno. Se eu fosse só o cara emocionado, que tem muita gente só emocionada, né? Não, bora, vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo. Não, cara, eu tenho que lembrar que como professor de educação física, técnico, né? Como treinador, eu respondo civil e criminalmente. E ninguém olha pra isso. É verdade. Então, o nosso centro de treinamento, cara, pro corredor, só vai melhorar a capacidade dele. E Michel, a frequência de treinamento ideal? Assim, pra quem é um corredor que quer fazer o treinamento na metodologia Michel Oliveira, qual seria a frequência ideal? Porque a gente sabe também que ele precisa também fazer os treinos de corrida para trabalhar as outras valências, né? Outros baldes também, né? Os outros. Mas qual seria a frequência sugerida aí? Cara, hoje, o meu treino lá são 6 vezes na semana. Quando chega na sexta-feira, de segunda a sexta, 5 dias na semana, o aluno já trabalha todos os 3 baldes. Então,
se eu colocar, eu ia um detalhe, uma particularidade, eu não gosto de longão. Todos os alunos que eu preparei para minha maratona não correram mais do que 7, 8 quilômetros. Entendi. Por quê? As únicas vezes que eu botava eles para correrem um pouco mais, que chegou a 10 quilômetros, eu acho, 10, não, 12, minto, 12 quilômetros, foi para testar tênis. Eu falei, com qual tênis vocês correrão? Ah, vou correr com esse, na época. Então corre, bora ver como é que vocês se comportam com o tênis. Aí a galera, senti desconfortável, comprei um tênis novo. Vai com aquele que tu já tá. Então, o longão para mim, dentro de um treinamento bem elaborado, eu acho desnecessário. Entendeu? É um desgaste muito grande para uma pessoa comum. Entendi, a questão de desgaste. É um desgaste muito grande para uma pessoa comum, pô. Uma pessoa que tem que trabalhar. Agora, se eu tenho um atleta na mão, o cara vive do esporte... É diferente. Meu irmão, é o seguinte, eu sei que tu vai descansar, eu sei que tu vai sair do treino, tu vai descansar, então eu vou pegar e vou procurar fazer aquilo que é de fato. Eu sei que tu vai estar com o nutricionista. Fisioterapia para recuperar, vai dormir bem. É isso, entendeu? Então, se eu tenho um atleta de fato na mão, cara, vamos lá. Agora, se eu tenho um atleta amador, uma pessoa que tem todas as suas atividades no dia a dia e decidiu fazer um esporte, eu procuro preservar essa pessoa. E sem abrir mão de quê? De resultado, porque a gente vive de resultado. Mas hoje, por exemplo, as pessoas acabam colocando uma meta, por exemplo, vou fazer minha primeira meia maratona, vou colocar uma meta de tempo. Não, cara, a tua primeira meia maratona é cumprir a jornada, acabou. Correr 21 quilômetros, correr 21, chegar. É chegar porque aí depois a gente vai ver o que aconteceu, como é que você se sentiu. Onde dá para melhorar. Onde dá para melhorar, onde pode ajustar. Aí a gente olha para o todo. Por isso a importância, hoje são poucas as pessoas que dão importância de fato para um trabalho personalizado. Né? Eu sei que também o investimento é mais alto, mas, cara, é um investimento que tu faz para ter segurança. E é necessário, quando a gente fala de segurança, corrida lesiona demais, né? É um esporte que lesiona muito. Como tu acabou de falar aí, a questão é uma canelite ali, uma coisa que isso aí acaba sendo... Quantos começaram na corrida? Cara, eu conheço poucas pessoas que correm por muitos anos. Que estão ali, tipo, cara, tô aqui há 10 anos treinando regularmente, tô aqui há 15 anos treinando regularmente. Quantas pessoas eu vi começando no triatlo e parando? É um desgaste muito grande. É uma dedicação muito grande. Então eu preciso ter um controle nas variáveis de treino. Então, por exemplo, eu não abro mão. Se tu me convidares, Michel, bora pedalar 80 quilômetros, eu digo bora. Se não tiver tempo, entendeu? Entendi. Eu vou. Eu sei que eu tenho uma habilidade para isso, porque em algum momento lá atrás, aí eu agradeço a Deus, obrigado, Senhor, porque eu tive várias experiências. Então, por exemplo, a questão do pedal, de entender biomecanicamente a altura de selim, a distância, né, do banco para o posicionamento do guidão e tal. Blá, blá, blá. E, cara, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter os 3 baldes. Porque se eu me deparar com uma ladeira, o que eu vou fazer? Eu vou fazer força, filha. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, tem que ter força. Se eu me deparar com uma reta, resistência, preciso fazer giro. E aí, elementos de potência, Afonso tá na minha frente, mas eu acho que vai dar pra passar ele lá no quilômetro tal. Precisa se um retorno que seja, terminou a volta do ciclismo, dá um retorno que geralmente todo mundo faz, aquela que a gente chama de retomada, vai precisar de potência. E nessa hora, sempre olhando pro meu condicionamento. O que caracteriza um condicionamento bom? É o meu tempo de recuperação rápido. Eu posso dar um sprint de velocidade aqui de 400, 500 metros. Vou dar-lhe aquele pico. Mas em 30 segundos, em 1 minuto, em 1 minuto e meio, caraca, recuperei. É isso. Isso, no caso, caracteriza aí um bom preparo. Um bom condicionamento. Né? Então, olhar de forma, de fato, específica, mas ao mesmo tempo, porque hoje, dentro do mercado, é legal quando eu crio uma embalagem. Olha, eu vou criar um treino específico para corrida. Mas corredor faz supino? Faz supino, porque precisa ter estabilidade de cintura escapular. Pode ser no banco, pode ser com halteres, mas o corredor precisa fazer supino. Então tudo acaba chegando no mesmo local, né? É só a embalagem que muda, pô. Eu tenho que falar de embalagem porque na cabeça do ser humano, aí eu tenho que trabalhar o quê? É o cérebro límbico, né?
E eu tenho que trabalhar na emoção. Exatamente. Eu tenho que puxar a emoção no gatilho. Então, quando a gente entra pro lado do marketing, beleza. Mas, velho, no final das contas, tudo é a mesma coisa, pô. Eu preciso trabalar todas as variáveis. O próprio treino híbrido é um, né? Agora que explodiu aí. Onde você vai, onde você vê é treino híbrido. É uma embalagem nova. É uma embalagem nova, por exemplo, o CrossFit hoje, quando a gente olha, é legal quando eu olho o mercado de geral, porque eu consigo hoje analisar as empresas, consigo analisar cenários e tudo mais. Aí eu olho o CrossFit. O CrossFit, de um tempo para cá, ele veio caindo. Interessante isso aí. Ele veio caindo. Ele deu um boom muito grande. Muito, mas ele veio caindo por conta de alguns comportamentos do CEO e também por conta da correlação muito grande com lesão e tudo mais. Aí o que o empresário inteligentemente vai lá e faz? Ele cria o Hyrox. A gente tira um pouco do LPO, vamos botar mais corrida, movimentos aqui integrados e tal, tudinho, uma pegada mais cardio. Mudou a embalagem? Mudou a embalagem, porque os exercícios são o mesmo. Eu tô fazendo, tem uma conhecida, eu vou testar o Hyrox e tal, tudinho. Aí eu, quais são os exercícios diferentes que tu faz? Aí, sabe aquela travada, aquela bugada que deu na pessoa? Eu falei, quais são os exercícios diferentes que tu tá fazendo? Não tem. Não tem. É só a proposta, é a forma como eu embalo. Agora, assim, olhando como professor, beleza, é a mesma coisa. Agora, olhando pelo lado do marketing, eu acho sensacional. Não, Hyrox, né? Eu acho sensacional. A capacidade. Porque o empresário, ele tem que fazer o quê? Qual é o papel do empresário? Meu irmão, o que eu tenho que fazer para captar recurso? Empresa só vive de lucro líquido, meu irmão. Não tem para onde correr. Tem para onde correr. Tem que olhar para a margem, tem que olhar para as coisas novas, né? Tem que olhar para isso. Então, como treinador, é uma embalagem nova. Agora, olhando como empresário, é sensacional. É verdade. Não, essa do Hyrox foi uma sacada muito boa. Uma sacada, eu tenho que olhar a tendência de mercado. Eu tô vendo que o pessoal tá saindo daqui, mas como é que eu posso fazer para absorver? Né? Porque tem um livro chamado Tribos, né? Ele fala muito sobre isso, é um livro bem pequenininho. Ele fala muito sobre isso, como você construir uma tribo. E ele dá o exemplo do CrossFit. Ele construiu uma tribo muito grande. Porque dentro dessa tribo, tu não vende só aula. Tu vende a meia. Tu vende o negócio para botar na mãozinha para não dar calinho. Tudo, né? Não é só o treino. Tu vende o short, o top, o conjunto da ópera. Então você tem... Aí quando tu olha para tudo isso, cara, para onde tu leva o teu faturamento? Entendeu? Para onde tu leva o teu faturamento bruto? Para onde tu leva o teu faturamento líquido? Não é só o treino, né? Não é só treino, velho. Não é só treino. Por isso que eu sempre, quando a gente conversa, eu tenho que ter o olhar. Eu sempre dou o meu olhar como treinador, mas o olhar também como um cara que está buscando ser um bom empresário para aquilo que eu venho desenvolvendo, né? Entendi, isso é interessante mesmo. Mas assim, Michel, o que é que pode ter assim de coisas novas então? Você falou que tá sempre se atualizando, né? Consegue enxergar alguma coisa já no futuro de o que pode vir de coisas novas aí para essa parte de treinamento funcional que não seja só mais uma embalagem? Cara, hoje eu venho estudando muito sobre inteligência artificial em tudo aquilo que eu posso utilizar para ajudar meu aluno. Então, eu tenho até que voltar essa conversa, são dois conhecidos. Porque ao mesmo tempo, a IA, eu até dei a travada, vou te explicar o que aconteceu. Eu estava pensando em desenvolver um aplicativo. Um aplicativo com algumas funcionalidades que gira em torno principalmente do comportamento, mas treino e tudo mais. Beleza. Só que aí eu vejo, cara, a inteligência artificial, a IA hoje está trazendo um quantitativo de soluções para a gente muito grande. E hoje, se eu souber fazer as perguntas, a inteligência artificial me dá toda a codificação necessária para eu desenvolver qualquer coisa. Então hoje eu venho pensando em, cara, como eu posso ajudar o meu aluno melhor usando a inteligência artificial, economizando tempo. Eu estou olhando para esse aspecto. Hoje, a cada semana muda uma coisa, a cada semana vem uma novidade. Então, de que forma eu posso trazer essa tecnologia, esse sistema de informação para o meu aluno? Né? Então, hoje o que eu estou pensando, o que eu estou estudando é a inteligência artificial associado ao treinamento, associado a capacidades. Por exemplo, hoje a inteligência artificial me ajuda a desenvolver meus próprios protocolos. Por exemplo, hoje a inteligência artificial, eu tenho um outro trabalho, né?
em paralelo que eu tô querendo desenvolver esse trabalho, né? É um spoiler aí pra... É um spoiler. Então, eu sou meio inquieto, né? Minha esposa que fica meio doida comigo. Mas eu escrevi o meu primeiro modelo de projeto para fazer um projeto público, projeto de iniciativa, a prática do exercício físico de forma direcionada e tudo mais. E eu falei, cara, eu tenho aqui a ideia, eu tenho aqui tudo que eu preciso, tá aqui minhas anotações, o meu resumo. Cheguei lá para a inteligência artificial e perguntei, inteligência, porque eu dou nome para inteligência, né? Aí o que é legal? A inteligência, cada nome é um ponto. Por exemplo, inteligência, quando eu falar sobre isso, eu tô querendo que você me dê orientação sobre o Michel empresário. Entendi. Quando eu peço Quando isso, ele chamar assim... tal, tudinho, aí dou nome. Aí, como é uma parte mais política, né? Então, olha, falando sobre política, vamos lá, tô querendo fazer uma política de incentivo ao exercício físico, fazendo um paralelo com a diminuição de pessoas frequentando UBSs, UPAs e o caramba 4. Eu não tinha o formato de um projeto desse de lei. Eu falei, botei todas as informações que eu queria do meu projeto. Todas as ideias ele deu... Tá aqui, Michel. Projeto. Ou seja, quanto tempo a IA me economizou tempo? Eu preciso ser o cara que pensa. Então é como se eu tivesse um funcionário do meu lado aqui, ó, tô te delegando, faz essa porra pra mim aí. Então, eu escrevi todo o relatório, todo o resumo, acho que eu escrevi uns 3, 4 minutos, por aí. Ele já te deu pronto. E sabe onde eu tava escrevendo o resumo? Não sei se você já prestou atenção onde eu fico lá na escola esperando a minha filha. Sim, eu fico lá atrás, perto da lanchonete. Lá naquele espaço. Escreveu lá rapidinho e já deu o projeto. Porque eu já tava. Pronto. Aí eu falei, pô, fui botando, pontuando e tal, pá. Recebi já. Já tá pronto. Então o que eu tenho que fazer a partir dali é o quê? É apresentar a ideia, saber a viabilidade, porque não é só, por exemplo, eu posso ter o maior projeto do mundo, mas se o cara não for com a minha cara, meu irmão, não vai. Não adianta. Né? Então, beleza, vamos criar um projeto, mas que a gente consiga, pelo menos, levar para aprovação. Então, esse é um foco e a inteligência artificial está me ajudando. E me ajuda muito também no tempo, né? É muito bom, cara. Se eu usar com responsabilidade, cara, por exemplo, eu estava fazendo um trabalho para minha pós-graduação lá. Eu tinha que fazer análise de 10 empresas. Então, por exemplo, cara, quando tu vai pegar informações da empresa na internet, tem empresas que tem um site abarrotado de informações e tem empresas que não tem tanta informação. Vamos lá, Ia, conversa comigo aqui, a gente vai falar sobre empresas, tal. Cara, consegui fazer o trabalho melhor, consegui conectar as informações melhores, né? E fora aquela base daquele livro que a gente mostrou lá no início, isso me ajuda a melhorar o meu raciocínio, né? Bem interessante. Então, a inteligência artificial, meu irmão, esse é o caminho agora. Agora, e quem não se atentar a isso vai acabar ficando para trás, né? E muitas, não tô falando desse ramo não, falo de copywriter, de qualquer outro ramo disso daí, até o próprio profissional de educação física também pode estar. Hoje, por exemplo, até quando eu monto meus posts, quando eu coloco a ideia, porque hoje a maioria das postagens são focadas em dor ou medo, né? Então eu falei, cara, eu preciso tirar essa merda aí. Vamos falar sobre o límbico, o cérebro límbico, vamos falar sobre as emoções, vamos falar sobre isso. Então, cara, me dá uma ideia aqui, olha, eu tô aqui com isso, me ajuda. E aí vai norteando. Então eu preciso saber fazer as perguntas, não usar, eu tava até falando isso com meu filho ontem, não usar como muleta, né? Não é para usar como muleta. E aí o Miguel fez até uma analogia ontem sobre ensino, que é o quê? A inteligência artificial, ela está nos ajudando a encontrar a nossa melhor forma de aprender. Por quê? Aí ele estava falando, meu filho tem essas paradas filosóficas, pai, o ensino hoje, ele está fadado ao fracasso. Que ensino? Ensino educacional. Eu falei, me explica, por quê? Pai, se eu sou professor, eu tenho um macaco, eu tenho uma girafa e um elefante, e a prova é fazer com que eles subam na árvore. Porra, aí eu falei, o elefante tá na merda já, né? Ele pai. Cada um tem o seu modelo de aprendizado. Então a inteligência hoje, ela pode pegar naquilo que eu sou bom, se eu conseguir colocar lá pra dentro, e me ajudar a ser melhor.
Então, isso é bem legal ter esse caminho, né? E se especializar cada vez para não ficar para trás, né? Total, entender, ver as novidades. E, cara, são muitas ferramentas que a gente não usa. O pessoal só está usando aí inteligência artificial como ferramenta de pesquisa. Não é à toa que o Google hoje está perdendo valor de mercado, porque todo mundo tá pesquisando no chat GPT. Já ninguém, eu sou um que não mais pro Google. Ninguém mais usa Google. Já tá todo mundo no chat GPT. Google tá doido aí mesmo, a galera perdendo dinheiro. É verdade, filho, vai ficar para trás, meu, se não criar novas oportunidades, não vislumbrar um outro modelo de negócio. Porque já tem, né? No Google você pesquisa e lá em cima ele já dá a parte de inteligência artificial, depois o que ele mostra. Tem que bem integrar. Interessante. Michel, e caminhando já aqui pro final, vou falar uma coisa bem, que acho que de interesse de muitos, né, que estão assistindo, questão de emagrecimento. Sim. Queria saber, a gente sabe que, vamos falar assim, o tratamento de emagrecimento não é só o profissional de educação física, não é só o nutricionista, né, mas é um trabalho, vamos dizer assim, multidisciplinar. Como é que o CT Michel Oliveira, lá na tua metodologia, como é que trabalha com pessoas com sobrepeso? A pessoa que vai lá, Michel, quer emagrecer, mas a gente sabe que não é só ali que ele vai atingir aquele objetivo dele. Beleza. Mas como é que tu consegue trabalhar de uma maneira mais ampla possível, sem invadir, vamos dizer, o espaço do nutricionista, o espaço, às vezes, do psicólogo ou do psiquiatra? Como é que tu faz esse trabalho lá? Vamos lá. Primeiro, se o Bruno puder colocar aí na tela, Bruno, o livro O Poder do Hábito. Bem interessante esse livro aí. Então, o que eu faço? Quando eu chego para o aluno, eu procuro fazer as perguntas iniciais para saber o nível de ansiedade. Quando eu recebo aquela aluna que eu preciso emagrecer, sempre tem, já viu aquela aluna que sempre chega para ti mostrando como ela era antes? Eu já sei que ela tá agoniada para emagrecer e eu sei que ela vai pular etapas. Eu quero chegar aqui, como eu era. Né? Daí o Esse livro. daí. Então, esse livro ele me ajudou muito a olhar para o aspecto do hábito. Então, de forma, quando o aluno me escuta, eu falo assim, digamos que o Afonso esteja chegando para emagrecer hoje lá com a gente. Eu sei que o Afonso, para ter engordado, ele está sem treinar, ele não está tendo uma regularidade tão boa na comida, né? Comendo mais fast foodzinho, tal, tudinho. Às vezes não está tendo um descanso muito bom. Então eu vou chegar para o Afonso e falar, Afonso, nesses primeiros 30 dias, eu só quero que você venha treinar. Michel, mas e a alimentação? Cara, come. Michel, mas e o descanso? Descansa. Eu só quero que tu treine nos primeiros 30 dias. Aí a pessoa pergunta, cara, mas e aí o restante? Então, cara, eu preciso que tu tenha o hábito de vir treinar todos os dias. Eu preciso que o hábito de treinar faça falta para ti, porque aí eu consigo de fato inserir. Primeiros 30 dias, não faltar. Quando entra no segundo mês, vamos organizar comida em que sentido? Só priorizar comida de verdade. Michel, quanto de comida? Meu irmão, tu pode comer uma bacia de arroz e feijão, mas coma comida de verdade. Coma uma plantação de batata, mas coma comida de verdade. Só que nesse período de 30, 60 até 90 dias, só dando essas pequenas orientações, o aluno já emagrece de 2 a 6 quilos de gordura. Sem se preocupar com a alimentação. Sem se preocupar. Porque já viu aquela ideia que quanto mais a gente se preocupa com algo, parece que menos ele vem pra gente? Então eu consigo trazer intencionalidade no treino, eu consigo fazer com que esse aluno se torne frequente no treino. Porque aí tem outro livro, Bruno. A única coisa, bota aí. O livro A Única Coisa. Esse livro A Única Coisa, ele tem uma pergunta-chave no livro que é o quê? Qual é a única coisa que eu, ao fazer... Esse eu não conheço não, eu vou até... Ele tem uma pergunta-chave que é: qual é a única coisa que eu, ao fazer, melhora todas as outras? Tá aí, ó. A única coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para sua vida. E aí, quando ele fala do que esse livro aí? A pergunta-chave é: qual é a única coisa que eu, ao fazer, melhora todas as outras? Então, bora pensar no exercício físico. Quando eu tô treinando, cara, naturalmente eu penso cara, eu vou treinar amanhã. Eu vou dormir um pouco mais cedo. Ele te faz pensar em melhorar a tua qualidade de vida. Pô, eu tô treinando, rapaz. Se eu for dormir tarde hoje... Entendeu? Vou ficar quebrado amanhã. Deixa eu dormir mais cedo. Cara, deixa eu tomar um pouco mais de água. Pô, eu tô sofrendo lá no treino. Cara, tá ruim. Cara, deixa eu comer melhor. Porra, comi besteira no domingo. Pedi aquela pizzazona carregada. Cara, não rendi no domingo. Ele naturalmente vai fazendo algumas mudanças. E aí com a questão do treino. Só com a questão do treino.
Só que o meu papel é orientar. Mas só que são poucas. Hoje eu tô recebendo muitas pessoas ansiosas, cara. E a galera que já tá... Eu vejo assim, toda ferramenta ela é importante, ela pode ser utilizada. Hoje a gente vê aí o uso do Ozempic, do Mounjaro, são ferramentas, são válidas para o processo. Mas só que a maioria das pessoas já estão usando como muleta. Elas nem criam o poder do hábito de treinar todos os dias, já começa, não, mas eu vou me motivar no meio do processo e tal. Cara, mas a probabilidade de desistir lá na frente é muito grande. Muito grande. E a gente ainda não sabe, como a gente ainda não tem, a gente ainda não tem uma população tão grande de bariátricos. A gente não sabe como é que vai ser um bariátrico idoso. Como é que tá? Ainda estão sendo feitos vários estudos. Como é que vai ser essa pessoa depois de 5, 10 anos, daqui a 5, 10 anos, que tomou o Ozempic, que tomou o Mounjaro? A gente tem que ter cuidado, isso é muito novo, cara. Eu acredito como treinador que toda ferramenta é importante. Tudo é válido. Uma bariátrica, mas quando a gente para ver por que a bariátrica foi criada, que era para tirar as pessoas do risco de morte. Então eu procuro fazer nessa parte. Afonso, cara, 30 dias, só vem treinar. Vem treinar. Prioriza a comida de verdade. Quando eu vejo que a pessoa está mais assídua no treino, nutricionista. Dependendo dessa pessoa, cara, vamos lá, olha só, eu estou identificando, eu não tenho a capacidade de fazer avaliação. Mas só que aí, entra a inteligência artificial. Inteligência, aí, por exemplo, uma coisa que todo treinador precisa ter, cara, precisa ser um bom avaliador comportamental. Tem a ferramenta DISC, tem outras ferramentas que ajudam a entender um pouco esse ser humano. Cara, eu vou lá, converso com a inteligência artificial, direciona para o psicólogo, direciona para um terapeuta. Só que a galera não quer investir. A galera acha que não tem necessidade de investir. É mais fácil tomar um remédio ali, né? Aí, cara, é engraçado, não quer pagar um profissional que custa 200, 300 reais a sessão, que é um psicólogo, mas investe 8 mil, 10 mil na caneta. Eu quero ver quando for liberado nas drogarias, né? Parece que a caneta está com previsão de valor de 1.700 a 1.900 reais. A média é de 1.950, estão dando essa média aí. Né? E aí? Irmão, a galera vai tomar que nem água, meu irmão, no guti-guti. Então, já chegou? Já tá chegando. Tá nesse processo. Então, eu particularmente, cara, eu gosto muito desse processo. Por quê? A gente trabalha com comportamento. Eu sei que meu aluno dificilmente vai desistir do processo. Entendi. Entendeu? E já teve vários resultados, né? Cara, entendeu? É impressionante, né? Resultado assim, já lá no já CT, hoje nós quase passando 20 toneladas a menos de gordura. Já 20 toneladas a menos de gordura. Se eu fosse contar só por peso bruto, já estaria aí pelo menos aí beirando 25, 30 toneladas aí. Mas eu nunca parei, eu só conto gordura. Né? Acompanhando os alunos, fazendo isso por conta dos projetos de emagrecimento. Aí tem uns projetos de curto tempo de 21 dias. Seria um foco no hábito também, esse processo? Até pelo menos para dar aquele pontapé inicial ali, para a pessoa pegar o hábito depois. Ambiente. Se eu coloco 20, 30 pessoas com o mesmo objetivo, a tendência é que eu me motive muito mais. Aquele sentimento, aquela comunidade, né? Isso. E a previsibilidade. Eu falo pro aluno, a importância da alimentação não sei se você daí de casa sabe, mas 1 quilo de gordura equivale a 7.700 calorias. Se eu tenho na minha dieta um déficit calórico, ou seja, você vai comer menos 500 calorias, você vai colocar 500 calorias a menos todos os dias em relação àquilo que você gasta de calorias no dia, a cada 2 semanas tu perde 1 quilo. Então no emagrecimento eu consigo trazer também previsibilidade. Eu não consigo trazer previsibilidade para uma pessoa que, comecei a treinar, quando é que eu emagreço? Não sei, filha. Tem um monte de gente aí treinando todo dia e não emagrece. Por quê? Come que nem um condenado. E assim, claro que tem pessoas que têm problemas, diversos outros problemas que impedem. Comportamental. Que impedem, assim, mas assim, é muito difícil dar errado se a pessoa fizer tudo certo ali, né? Só se ela tiver algum problema. A analogia que eu faço é essa daqui, ó. Tu mais do que nunca conhece o que é isso, mas teve um treinador meu, que é o Michael Bolle. Michael Bolle eu considero meu mentor, né? Uma das metas é passar pelo menos umas 2 semanas, 2 semanas lá em Boston, treinando lá na academia dele. E aí, assim, cara,
imaginemos que isso daqui é uma arma de fogo. A arma tá aqui, ó, sobre a minha mão e minha mão aberta. Aí a pergunta é, essa arma vai atirar sozinha? Não vai, mano. Precisa puxar o gatilho. E da mesma forma, é o processo de engordar, cara. Em algum momento a pessoa puxou o gatilho. Em um momento ela pegou e abriu mão dos bons hábitos e inseriu maus hábitos. Passou a comer mais do que devia. Pô, se é com fator comportamental, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de um psicólogo para entender por que eu tô tão ansioso, por que eu tô tão ansiosa. O que a minha vida, o que eu tô fazendo aqui na minha vida que tá me trazendo esses malefícios, esse descontrole. Mas só que a pessoa não para olhar, porque acaba sendo um custo maior. Aí é melhor pensar no quê? Cara, vou mais rápido, eu quero mais rápido. Mas a gente tá vendo, por exemplo, quantas pessoas hoje a gente vê que fizeram LipoLed, porra, ficaram com o abdômen trincado, aí já engordaram, aí porra, fica um negócio meio estranho no abdômen. Meio desproporcional, né? Cara, é porque o processo é querem acelerar essa jornada e, cara, é uma jornada que ela não dura muito tempo, pô, é só não parar. É só não parar. É verdade, Michel, bem interessante mesmo. E Michel, projetos futuros, falando já no futuro, para CT Michel Oliveira, algum outro projeto além desse daí, o que você está pensando daqui para frente? Alguma mudança? Cara, hoje foi bem engraçado, ministrando aula. Não sei se concorda comigo, mas hoje boa parte dos alunos estão bem mimizentos, né? Eu lembro de uma época onde os alunos, eu tinha que ser mais ríspido em relação a, ei, meu irmão, para, senão tu vai machucar, meu irmão, para esse negócio aqui. Hoje eu tenho quase que pegar na mão do aluno para ele fazer para ele, né? Quase. E eu não gosto disso, né? E aí uma aluna hoje brincando, ai, mas o ventilador tá me atrapalhando. Pô, se não tivesse o ventilador, tava ruim. Se tem ventilador, tá ruim. Se tá gelado, tá ruim. Se tá... Falou, cara, até 31 de dezembro, eu falei brincando, né? Mas eu falei, será que eu vou profetizar mesmo? Não. Até dia 31 de dezembro, meu irmão, eu vou parar de dar aula. Vou parar de dar aula, vou só consultoria, mentoria e tudo mais. Por quê? Aí eu falei brincando, né? Mas às vezes dá vontade, velho. Porque eu adoro a sensação de chegar com um aluno e falar assim, cara, Michel, tem meus problemas aqui, cara, tem um problema de joelho, tu pode ter 300 mil problemas. Mas se tu tiver com foco na solução, meu amigo, eu vou te ajudar. Agora, ter uma pessoa choramingando o tempo todo no teu cangote, meu irmão, eu fico meio, né, fico meio bolado. Mas o CT hoje, eu entendi que meus filhos, eu acho que não serão meus sucessores. Não tem essa pegada, esse daí é o nosso centro de treinamento lá. Hoje, eu quero melhorar o centro de treinamento para os professores que lá estão, né, criar uma possibilidade de ganhos maiores para eles. Né? Interessante. Hoje é um ponto, mas só que eu preciso deles também, eu falo muito, eu preciso que vocês estudem, eu preciso que vocês se capacitem, porque dinheiro não cai no bolso. Então, e eu comecei num espaço público, né, cara? Não sei se tu sabes, eu comecei dando aula no Campo do Buracão, em 2012. A minha jornada empreendedora ali no Parque 10. Eu comecei dando aula lá em 2012. E hoje eu tô numa estrutura própria. Então, nessa hora, eu quero fazer um bom atendimento pros alunos, quero continuar gerando resultado. Hoje, como negócio, eu estou buscando melhorar como empresário para que eu monte um negócio de fato com EBITDA, com valuation, entendendo o valor do mercado do meu negócio, porque lá na frente eu posso vender. Entendi. Então, Michel, tu tem vontade de montar um outro centro de treinamento, montar franquia? Cara, eu acho que já passou a vontade. Porque eu preciso de pessoas. Se eu tivesse como montar um centro de treinamento 100% com IA... Um robô? Dá pra treinar. Já tenho uma plataforma de treinos. Boto lá os vídeos de treino do dia. O pessoal só vai lá e tu tá aqui, ó. Já tem o equipamento lá, o material. Deixo um professor só pra tirar dúvida. Se for assim, legal. Sim. Interessante, né? Interessante. Se tiver alguém aí com uma graninha pra investir, a gente investe. Entendeu? É pelo menos 5 milhões, tá? Pelo menos. E só de acessório. O pessoal vai montar um centro de treinamento. Porra, a academia hoje, pra você montar uma boa academia, tá em torno de 15, 20 milhões. É 15, 20 milhas pra montar uma academia boa. Né? Academia boa.
padrão, com cardio legal e tal, tudinho. Mas para montar um centro de treinamento bacana também, cara, gira em torno aí de 3 a 5 milhões só de equipamento. Se for pensar em automação, aí a gente vai sobe. mais um negocinho. Vai mais um negocinho. Principalmente pensando em... Mas é uma ideia interessante. Mas é isso. Então, assim, eu tenho isso, mas não é um objetivo de fato. Então, eu tô buscando outras alternativas, mas eu quero muito que o CT seja ele vai continuar, porque uma das metas que eu tenho. Uma das metas que eu tenho é ministrar aula, ser um dos caras mais velhos a ministrar aula. Então, se eu tiver 90 anos, eu vou estar ministrando aula. Então, lá na linha de frente, lá na ponta da lança. Lá na linha de frente. Nem que seja uma horinha de aula. Eu vou continuar ministrando aula. Vou continuar fazendo isso. Porém, isso lá com o meu CT. Mas a nível de negócio, não sei, eu tenho outras pretensões, consultorias, mentorias, e a gente vai desenvolvendo. Pô, legal. E um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Hoje eu tô vivendo o quê? Cara, eu tenho que me aperfeiçoar como empresário. Como treinador, eu já faço isso constantemente. E trazer outras possibilidades. Pô, legal, Michel. Eu queria te agradecer aí, cara, pela presença. Foi uma verdadeira aula aí. Obrigado, meu. Obrigado. Aí, tanto de empreendedorismo quanto também na parte técnica de educação física. Queria te agradecer. Queria deixar esse espaço aí também para falar as últimas palavras, as considerações finais aí. Perfeito. Cara, primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Bruno, obrigado aí. O cara mais rápido que sorriso de Banguela. Já bota tudo aí. Mas, cara, para você que está nos assistindo, que você entenda que exercício físico é ferramenta de transformação. Eu sempre gosto de deixar um livro, eu adoro ler. Eu entendi muito tarde os benefícios da leitura. Não gostava de ler, detestava ler. E hoje sou um leitor assíduo. E eu quero deixar um livro, Bruno, se tu puderes colocar, o livro se chama Essencialismo. Bem legal o livro. Essencialismo. Então ele te ajuda a entender o básico que tu precisa se concentrar agora para ter os teus avanços, para que você consiga ser melhor dentro do treinamento. Esse livro aí eu já li umas 5 vezes. Muito bom o livro. E a cada leitura é justamente sair desse emaranhado para um movimento cíclico. É isso que você precisa em casa. Entenda que exercício físico é ferramenta de transformação. Você precisa priorizar comida de verdade, sem abrir mão, eventualmente, de uma pizza bacana, de um momento bacana, de um bom churrasco, de uma carne gorda, né? Isso faz parte, isso é maravilhoso, mas só que a gente precisa merecer. Entenda que a tua vida é um cartão de crédito e essa conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. Dependendo do que tu tá fazendo com esse cartão de crédito, essa conta pode ser uma bomba ou essa conta pode ser uma fatura que você simplesmente passe por ela de forma tranquila. É isso mesmo, belas palavras. Beleza, obrigado mesmo. E eu queria aproveitar também aqui, como de praste, do nosso podcast, deixar um presente aqui do nosso, meu irmão. Do nosso podcast da Zona 2, assessoria esportiva aí, um boné. Aqui, deixa eu ajustar aqui, que eu ia colocar aqui. Olha aí, não, coloca aí. Muito obrigado. Aí, leva essa lembrança aí, como dessa conversa que a gente teve aí, muito obrigado, bem cara. Vou deixar lá no mesmo. meu estúdio. Os livros eu já até anotei bastante aqui, viu? A questão de... Pô, a leitura, livros, cara, é uma coisa que eu gostei muito. Até bem interessante mesmo, que eu já deixei anotado aí. O Poder do Hábito já li, Essencialismo também, os outros aí. É muito bacana esse livro. Então, obrigado. E fica a dica também pra quem tá assistindo a gente. Obrigado mesmo, Michel. Espero até que... Pô, a gente teve assunto aí pra mais de 1 hora de conversa. Espero que um dia também a gente possa ter o episódio 2 aí, a continuação aí também. Se eu quiser trazer algo mais específico, conta comigo. Bem legal. E eu vou lá, eu já vou te pegar na palavra, hein? Não, vou te pegar veja um dia que fica melhor pra ti, a partir de 5h30, Michel, eu vou estar o dia. Beleza. Eu vou pegar na palavra esse convite aí. Aí é uma oportunidade de te apresentar um pouco. Pô, legal. Mas, cara, tem assunto pra... muita coisa aí. É verdade, Michel, obrigado mesmo aí. E você continue ligado no nosso podcast, 24º episódio, e a gente tá chegando já próximo aí do nosso episódio de 1 ano, a gente tá trazendo um conteúdo bem legal pra vocês aí. Muito obrigado, até a próxima.